Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, na nossa leitura complementar de terça-feira, vamos aprofundar um ponto crucial da lição 3, que trata sobre lidando com vozes contrárias. Nosso foco estará na advertência que encontramos em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. É um chamado à vigilância que, embora escrito há séculos, ecoa com uma relevância impressionante para os nossos dias, assim como foi para Neemias diante dos muros de Jerusalém. Bom, para a gente começar, vamos direto ao fundamento bíblico do nosso estudo. O apóstolo Pedro, em sua carta, não nos deixa com nenhuma dúvida sobre a seriedade do ambiente espiritual em que nós vivemos. Ele nos convoca a uma postura de prontidão, porque o combate espiritual é uma realidade constante. Esta passagem, sem dúvida, é um coração do nosso estudo hoje. A linguagem que Pedro utiliza aqui é muito forte, é direta. Ele não está falando de uma ameaça teórica, de uma ideia abstrata. Não, ele fala de um adversário ativo, real, que ele descreve como um leão que ruge e cuja intenção final é a destruição. A urgência que a gente sente nessas palavras deve moldar a nossa percepção da vida cristã. Veja que interessante. Pedro nos dá dois comandos que são imperativos. O primeiro é: sede sóbrios. Isso fala diretamente do nosso estado interior. É sobre ter uma mente que não está, digamos, intoxicada com as preocupações ou com os prazeres deste mundo. Uma mente focada, equilibrada, sob o controle do Espírito Santo. O segundo comando é: vigiai. Este, por sua vez, se refere à nossa atitude exterior. É uma postura de prontidão constante, como um sentinela no alto do muro, sempre atento aos movimentos do inimigo. A sobriedade, então, nos prepara para a vigilância. Uma coisa leva a outra. Diante de um alerta tão sério, uma pergunta se faz necessária para a nossa reflexão. Se o adversário está sempre ativo, o que acontece quando o crente está passivo, distraído ou espiritualmente sonolento? A resposta para essa pergunta nos leva diretamente ao exemplo histórico que estamos estudando nesta lição, a vida de Neemias. Às vezes, o conceito de um adversário espiritual pode parecer algo muito distante, mas a Bíblia o mostra agindo de formas bem concretas ao longo da história. Quando Neemias se levantou com o propósito de reconstruir os muros, ele imediatamente encontrou a manifestação dessa oposição por meio do que a lição chama de vozes contrárias. Os opositores de Neemias não eram simplesmente homens com opiniões diferentes. Eles eram, na verdade, instrumentos usados para tentar frear o avanço do propósito de Deus. Sanbalate, Tobias e Gesem, eles utilizaram táticas que nós reconhecemos muito bem até hoje. O escárnio para desacreditar, as ameaças para gerar medo e as intrigas para tentar paralisar a obra. Eles eram, naquele contexto, a personificação do leão que ruge. E veja como a oposição foi imediata. Antes mesmo que a primeira pedra fosse assentada, o simples fato de alguém chegar a procurar o bem dos filhos de Israel já causou um grande desagrado no inimigo. Isso nos revela uma verdade espiritual fundamental. O progresso do povo de Deus sempre vai incomodar as forças das trevas. A aplicação para os nossos dias é, portanto, direta. As táticas não mudaram. O adversário continua usando as mesmas ferramentas. Ele usa distrações para tirar o nosso foco, usa palavras de desânimo para minar a nossa fé e usa falsas acusações para manchar o nosso testemunho e, com isso, paralisar o nosso serviço ao Senhor. Bom, tendo compreendido a ameaça e visto como ela se manifestou na história, a questão agora é: como nós devemos responder? A palavra de Deus, felizmente, não nos deixa sem direção. A resposta não está em nossa própria força, mas sim em nos fortalecermos naquele que já venceu todas as batalhas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, complementa perfeitamente o alerta de Pedro. A vigilância que Pedro nos ensina deve ser acompanhada do revestimento que Paulo descreve. Não basta estar alerta, é preciso estar equipado. A armadura de Deus não é um item opcional, é o equipamento padrão para todo crente que entende a realidade da batalha espiritual. A nossa revista Bitel Dominical reforça esse ponto de uma maneira muito incisiva. A vida cristã não permite distração. A ordem é dupla: estar alerta, como Pedro ensina, e estar equipado, como Paulo detalha. Um sentinela desarmado é tão vulnerável quanto um sentinela que dorme. De forma prática, então, a nossa resistência se baseia nesses 3 pilares. Primeiro, manter a sobriedade, uma disciplina mental e espiritual contínua. Segundo, praticar a vigilância, uma postura de atenção constante às estratégias do inimigo. E, finalmente, permanecer na fé, que é a nossa confiança inabalável no poder de Deus e em sua palavra.
É a fé que ativa a armadura e que sustenta o sentinela no seu posto. É fundamental que este ensinamento saia do campo da teoria e se torne prática no nosso cotidiano. A vigilância não é um estado de emergência para momentos de grande crise, é uma disciplina constante, especialmente para aqueles que estão na linha de frente do serviço cristão. Pro obreiro, pro líder, para todo servo de Deus nos dias de hoje, o campo de batalha é muito claro. O adversário usa as distrações digitais para roubar nosso tempo com Deus, usa doutrinas falsas para minar a verdade, usa o cansaço, o esgotamento para nos levar ao desânimo. Ele ataca a unidade da igreja e nos tenta a confiar em nossa própria capacidade, nos fazendo esquecer da total dependência de Deus que Neemias tão bem demonstrou. É fundamental que a gente entenda isso. O serviço atrai oposição. Quanto mais ativos nós estivermos na obra do Senhor, mais seremos alvo das vozes contrárias. Isso, no entanto, não deve nos intimidar. Pelo contrário, deve nos motivar a uma vigilância ainda maior, sabendo que nossa atividade para o reino não passa despercebida no mundo espiritual. E que esta pergunta nos leve a uma autoavaliação sincera. Onde estão as nossas vulnerabilidades? Em que pontos o inimigo tem encontrado brechas? Na vida pessoal, na família, no ministério? Em qual área a ordem de Pedro, sede sóbrios, vigiai, precisa soar mais alta em nossos corações neste exato momento? E nós concluímos com a mesma declaração de fé que calou as vozes contrárias nos dias de Neemias. Diante de toda e qualquer oposição, a nossa confiança final não está em nossa própria vigilância ou em nossa força, mas no Deus que nos chamou para a sua obra. É Ele quem nos faz prosperar. E a nós cabe a resposta de fé, nos levantar e edificar, sóbrios e vigilantes, até o dia em que Ele voltar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.